Olá, meus queridos. Eu sou a rainha das histórias, e esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Mas antes de começarmos, eu preciso saber uma coisa. Até onde essa história já chegou para vocês? Vocês estão começando agora? Já escolheram seu favorito? Ou já estão completamente surtando junto com o Vitor? Me contem nos comentários. Eu adoro acompanhar as teorias, os surtos, os momentos favoritos e descobrir em qual parte da história vocês estão. Porque a cada episódio, a situação fica pior, ou melhor, depende do ponto de vista. E hoje, o nosso querido CEO vai descobrir que existe algo mais perigoso do que ouvir pensamentos. Gostar de ouvi-los. Existem segredos que jamais deveriam ser descobertos. Senhas bancárias, histórico de pesquisa, mensagens enviadas às 3 da manhã. E principalmente, os pensamentos de Vitor Almeida. Flash rápidos dos pensamentos. Esse homem devia desfilar em câmera lenta o tempo inteiro. Como alguém fica bonito até respirando? Eu seria facilmente manipulado por essa mandíbula. E infelizmente para Marcos Moretti, agora ele escutava tudo, absolutamente tudo. Já e de manhã, o caos recomeça. Despertador tocando. Vitor surge enrolado na coberta, parecendo um fantasma cansado da própria existência. Eu me recuso a acreditar que trabalhar 5 dias por semana seja algo normal. Uma frase que representa milhões de trabalhadores neste exato momento. Celular vibra. Marcos Moretti, reunião às 8. Vitor, ele definitivamente não dorme. CIOR são alimentados por sofrimento humano. Mas infelizmente continua bonito. Ridiculamente bonito. Isso devia reduzir imposto. Eu quero saber, vocês também conhecem alguém tão bonito que chega a ser inconveniente? Ou Vitor está sozinho nessa luta? Na empresa, a maldição continua. Elevador abrindo. Marcos sai. Impecável. Terno cinza. Relógio elegante. Expressão séria. Presença intimidadora. Meu Deus, ele parece personagem de filme. Mas agora havia um problema. Marcos não apenas via as pessoas. Ele escutava tudo o que elas pensavam. E então, a voz mais perigosa da empresa apareceu. Nossa Senhora! Ele de cinza ficou ainda pior. Esse homem quer destruir minha estabilidade emocional. Marcos fecha os olhos lentamente. Bom dia, Vitor. Vitor? Bom dia, senhor Marcos. Ele falou meu nome. Eu vou desmaiar às 8 da manhã. E foi exatamente nesse momento que eu percebi. O Vitor não tem a menor chance de sobreviver a essa história. O CEO começa a surtar. Sala do CEO. Marcos tenta trabalhar, mas Vitor continua andando pela sala, organizando documentos, falando normalmente e pensando sem parar. Nossa, até digitando ele parece cena de comercial. Marcos. Vitor, precisa que eu reagende à reunião de sexta? Olha essas mãos. Mãos de quem destrói psicológico alheio. Marcos aperta a caneta. O problema não era mais ouvir pensamentos. O problema era a riqueza de detalhes. A reunião desastrosa. Executivos reunidos. Gráficos na tela. Discussões importantes. Diretor, precisamos cortar gastos. Se cortarem meu vale alimentação eu viro criminoso. Marcos quase sorri. E aqui começou algo extremamente perigoso. Marcos estava começando a achar graça. Funcionária. Senhor Moretti, sua opinião? Nossa, ele ajeitando a gravata. Isso devia ser censurado. Marcos engasga com o café. Todos. Senhor Moretti? Marcos. Continue a apresentação. Até tossindo esse homem é elegante. Comentem aqui, porque eu preciso saber. Quem está sofrendo mais? Marcos ouvindo. Ou Vitor pensando. Uma nova descoberta. Pela primeira vez, Marcos começa a observar Vitor de verdade. Ele percebe que ajuda funcionários escondido. Resolve problemas antes que aconteçam. Trabalha muito. Reclama mentalmente sem parar. Funcionário. Obrigado por me ajudar ontem. Vitor, não espalha. Tenho reputação de antipático. Se eu parecer simpático demais vão me dar mais trabalho. Marcos escuta. E quase ri. Talvez pela primeira vez, Marcos estivesse enxergando quem Vitor realmente era. O ciúme aparece. Almoço corporativo. Investidores. Executivos. Funcionárias interessadas. Investidora. Senhor Moretti, o senhor é casado? Fala não. Fala não. Pelo amor de Deus, fala não. Marcos. Não. Graças a Deus. Pronto. Agora não tem mais como negar. Isso se chama ciúme. Investidora. Interessante. Afasta. Some daqui. Você não merece nem olhar para ele. Marcos arregala os olhos. E pela primeira vez,
O CEO ficou curioso. Muito curioso. O elevador. Só os dois. Silêncio. Portas fechadas. Meu Deus. Sozinho no elevador com ele. Essa é minha origem de vilão. Marcos, você está estranho hoje. Vitor, eu sempre fui estranho. Não olha para a boca dele. Não olha. Merda. Marcos vira lentamente para ele. E foi aqui que Marcos descobriu algo ainda mais perigoso. Ele gostava da companhia de Vitor. Carla descobre tudo. Você tá apaixonado no chefe mesmo. Né? Vitor, não exagera. Eu morreria por aquele homem. Mas isso é detalhe. Carla, você olha pra ele igual o protagonista de drama romântico. Vitor, cala a boca. Carla, a única pessoa da empresa com visão perfeita. Você sabe que não tem chance, né? Silêncio. Vitor, eu sei. Ele é bonito, rico, perfeito. Homens como ele não olham pra pessoas como eu. E pela primeira vez, não teve piada, não teve sarcasmo. Só verdade. Do outro lado do corredor, Marcos ouviu tudo. E algo apertou seu peito. O momento da camisa. Final do expediente. Marcos dobra as mangas da camisa. Vitor entra. Congela. Ah não. Ah, ele fez de novo. Esse homem não respeita trabalhadores. Eu avisei. O maior inimigo do Vitor não é o trabalho. É o antebraço do Marcos. Marcos. O relatório. Vitor. Aqui. Meu Deus. Eu sou muito fraco. Marcos quase ri. Quase. Noite. Cidade iluminada. Chuva leve. Vitor, preciso urgentemente parar de pensar besteira no trabalho. Mas sinceramente, como alguém fica tão bonito naturalmente? Ele suspira. Ridículo. Enquanto isso, Marcos está em casa, pensando, lembrando de Vitor, das reclamações, das piadas, dos comentários absurdos. Marcos, funcionário tarado. Pela primeira vez, ele sorri sozinho. E esse era o verdadeiro problema. Não era ouvir os pensamentos do Vitor, era começar a sentir falta deles. Vitor deitado na cama. Será que ele sabe que é bonito? Impossível não saber. Corte para Marcos olhando pela janela. Marcos, problemático. Mas dessa vez, ele não parecia incomodado. E aí, meus queridos? Me contem uma coisa. Em qual momento vocês perceberam que o Marcos estava começando a gostar do Vitor? Foi no elevador? Na reunião? Ou quando ele quase começou a rir dos pensamentos dele? Eu adoro descobrir até onde cada um de vocês está acompanhando essa história. Então me contem nos comentários. E não esqueçam, #time Marcos. Ou, #time Vitor. Se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, porque no próximo episódio, o ciúme vai começar, e Marcos Moretti vai descobrir que ouvir pensamentos talvez seja muito menos perigoso do que se apaixonar. Eu sou a rainha das histórias, e vejo vocês na próxima aventura.